E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai entrar de cabeça numa das histórias mais pesadas e confusas do universo de Vampiro à Máscara. Hoje o tema é denso. Muito denso. Vamos falar das guerras Bali. E a nossa missão aqui é tentar entender de onde veio esse clã, essa linhagem amaldiçoada, e a sua figura central, o Shaitan. E o desafio é grande, né? É enorme. Porque as fontes que contam essa história, elas se contradizem o tempo todo. A gente vai tentar juntar os cacos e montar um quebra-cabeça que faça algum sentido. E isso é parte do que torna a coisa toda tão legal, sabe? Não é um erro dos autores. É de propósito. A verdade no mundo das trevas é sempre um campo de batalha. Com certeza. Entender essas guerras não é só sobre demônios. É sobre a origem do mal, sobre tragédia, traição. Tudo numa escala que, nossa, redefine a palavra épico. Certo, então vamos começar pelo começo, ou pelo que uma das versões diz que é o começo. A primeira história joga a gente lá na primeira cidade. O lugar lendário. Exato, governada pelo próprio Caim. E a trama toda gira em torno de, basicamente, 3 personagens. Primeiro, uma criança, que era descrita como a coisa mais linda que já existiu, com uma voz tão pura que diziam que os deuses paravam para ouvir. Incrível. Aí temos Zila, uma vampira da segunda geração, esposa de Caim. E, claro, o próprio Caim. É importante entender o clima da primeira cidade. Era uma panela de pressão. Caim no topo intocável. Logo abaixo a segunda geração, seus filhos, cheios de poder. E depois a terceira, os futuros antediluvianos já começando a sentir o peso da ambição, da inveja. E nesse cenário, a Zila começa a ter um ciúme doentio da criança, né? Exato, um ciúme mortal. Porque todos, inclusive Caim, paparicavam a criança por causa daquela voz divina. E esta inveja é a faísca que incendeia tudo. E o incêndio vem com tudo. Começa uma rebelião, a terceira geração se volta contra a segunda. É um caos, assim, absoluto. E no meio dessa confusão toda, A criança. a criança, que era o símbolo da pureza, vê ali tipo uma oportunidade. Ela junta seus seguidores num templo, faz um ritual super bizarro, renega os deuses que ela sempre serviu e usa aquela voz. A voz que era angelical. Exato. Ela usa essa voz para invocar outra coisa. Entidades sombrias, coisas do abismo. É uma inversão total. O maior dom dela, a voz que era uma ponte para o divino, vira um portal para o infernal. É a blasfêmia suprema. E quem aparece para botar ordem na casa? O próprio Caim. Ele vê aquilo, declara que é uma heresia e vai para cima da criança. E a criança, agora cheia de poder, enfrenta ele. Enfrenta. Mas a luta é um massacre. Uma piada. A criança solta fogo infernal, destrói o templo todo, mas Caim nem se abala. Ele a derrota de um jeito humilhante. Mas aqui que vem o ponto central, né? Ele não a mata. Não mata. E a punição, cara? Punição é muito mais cruel. Diz muito sobre ele. Primeiro, ele arranca toda a beleza dela, a transforma numa criatura monstruosa. Depois, quebra e retorce cada osso do corpo dela para que nunca mais possa ficar de pé. A maldição ainda se espalha para os seguidores. E Caim, com nojo do que os descendentes dele se tornaram, simplesmente vira as costas e abandona a cidade. Some. É o fim da primeira cidade. É um castigo, entanto. Mas o que me intriga é, por que não matar? Por que deixar essa fonte de poder infernal, mesmo toda quebrada, existindo? Essa é a grande questão, né? Tem 2 interpretações. Uma é a da arrogância. Caim a deixou como um exemplo vivo, um monumento à heresia, para que ninguém nunca mais ousasse fazer o mesmo. Faz sentido. E a outra? A outra, mais sutil, é que talvez até Caim, o primeiro assassino, tenha hesitado. Talvez um pingo de algo, de piedade, ou só o peso da própria maldição dele. Entendi. E o que acontece depois disso é o nascimento do monstro. Os seguidores levam aquele corpo quebrado para um esconderijo. A única coisa que sobrou foi a voz. E com essa voz, ela reza. Só que agora para as entidades sombrias que ela mesma chamou. E elas respondem. Dão a ela poder total. É aí que nasce Shashtan, o primeiro dos Baali. E essa é a grande sacada. A origem dos Baali não é sobre um monstro que surgiu do nada. É uma tragédia familiar cósmica.
Mostra que os maiores horrores nascem de emoções bem humanas: inveja, orgulho, ressentimento. Ok, essa versão é uma ópera sombria e tanto. Mas, como a gente falou, não é a única. Tem outra teoria forte. A da Segunda Guerra. Exato, que muitos acreditam ser a verdadeira Primeira Guerra Baale. E essa acontece muito tempo depois, já na segunda cidade, após o dilúvio. Nessa versão, a ameaça já existe. Os infernalistas, os protótipos dos Baales, já são uma praga. Estão se multiplicando, atacando a cidade. E quem surge para tentar resolver a situação é o Saulote, fundador do Salubre. Ele estava voltando de uma viagem longa pelo Oriente. E encontra o caos. Total. Ele chega e encontra a cidade sitiada, mas fica chocado ao ver que seus irmãos antediluvianos estão mais preocupados com as intrigas políticas entre eles, a famosa Jihad, do que com um exército de demônios no portão. Esse é um tema clássico e trágico em Vampiro. A incapacidade dos antediluvianos de se unirem contra um inimigo em comum. A paranoia e o poder pessoal são sempre mais importantes. Totalmente. O Saulote, frustrado, consegue convencer alguns poucos a ajudar. Monta uma aliança com os Bruja e os Assamitas. E aí que o Hakim, fundador dos Assamitas, tem uma sacada genial. Ele percebe que força bruta não vai adiantar, né? Exato. Ele precisa de magia para lutar contra a magia. Então ele cria a linhagem dos feiticeiros Assamitas especificamente para essa guerra. O que mostra uma visão estratégica impressionante. Ele não só responde à ameaça, ele inova, cria uma nova ferramenta de guerra dentro do próprio clã. E o final dessa guerra é uma jogada de mestre do Hakim. No meio da batalha, ele consegue, de alguma forma, virar a cabeça de um dos infernalistas mais poderosos. Com dominação, talvez, ou um laço de sangue. A fonte não deixa claro, mas ele consegue, e aí ele usa os poderes demoníacos desse novo recruta para aniquilar o exército Baale. Exato. Isso. Usando o fogo do inferno contra o próprio inferno. É uma vitória irônica e muito perigosa. Funciona, mas é uma vitória temporária. A mancha ficou. A semente do mal já estava espalhada. Que é a definição de lutar fogo contra fogo, só que nesse caso o fogo é literal. E é aqui que as duas versões da história começam a se encontrar. Não importa qual foi a primeira guerra, o resultado é o mesmo. Shaitan emerge como uma força a ser temida. E reúne todos os infernalistas que ele consegue num lugar chamado Chorazin. Com um único plano: despertar o mestre dele. Uma entidade maligna e antiga chamada Nergal. Nergal, um nome que dá arrepios. Em algumas fontes ele é chamado de Nergawi, ou Namtaro. Ele é um dos Earthbound, um demônio primordial que foi aprisionado na Terra há milênios. Shaitan é o arauto. Nergal é a bomba atômica. Exatamente. E o palco escolhido para o ritual é a ilha de Creta, na cidade de Knossos. Ali Shaitan começa o projeto mais insano dele: construir um labirinto gigantesco. Que não era só um templo, né? Era um canal, uma antena. Isso, uma antena para trazer Nergal para o nosso plano. Mas a fonte menciona um detalhe assim absolutamente macabro sobre o design, né? Sim, e é aqui que a história fica doentia de verdade. O labirinto não foi desenhado por um arquiteto. Shaitan pessoalmente dissecou e estudou os cérebros de 700 humanos. 700? 700. Para entender os padrões de pensamento, medo, confusão. O design dos corredores do labirinto é uma réplica em pedra da estrutura neurológica do cérebro humano. Que horror! Então o labirinto não é só uma armadilha física. É uma armadilha mental. É uma arma psicológica. Exatamente. Um lugar projetado para enlouquecer quem entra. É um conceito de horror cósmico genial. Um labirinto baseado em 700 cérebros dissecados. Cara, o nível de planejamento e foco para executar algo assim é assustador. Totalmente. É o tipo de disciplina mental que separa os amadores dos mestres, seja para invocar um deus, demônio, ou para enfrentar um desafio mais mundano, mas igualmente intimidador. Tipo uma prova de residência médica ou um concurso público. Exato. É um bom ponto. Não é coincidência que quem se aprofunda em mundos complexos como este, quem joga RPG, geralmente é uma pessoa com uma criatividade e inteligência acima da média, muito ligada à leitura, né? Total.
É um perfil que exige dedicação e raciocínio. E sabe, esse mesmo perfil é o que a gente vê em quem se prepara para grandes provas. Vestibular, concurso público, militar, OAB. Todos exigem essa mesma capacidade de focar e absorver muito conteúdo. E por falar nesse tipo de desafio, para quem precisa de uma ferramenta de preparação com esse nível de foco? Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicoub.com.br. Baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta poderosa para um desafio que exige a mesma disciplina. Ok, voltando à Creta. Esse plano monumental do Shaitan para trazer Nergal à Terra, obviamente não ia passar despercebido. E o que é fascinante é quem decide agir. Não é um herói, não é uma força do bem. Quem se levanta contra Shaitan é outro antediluviano. Set. O próprio Set. Sim, a fonte sugere que esses seres estão numa guerra fria constante para ver quem vai dominar o mundo. Set não está nem aí para a humanidade. Ele vê Nergal como um concorrente direto ao poder dele. É uma guerra do mal contra um mal ainda maior. E para essa briga de titãs, Set monta um time, assim, improvável. Ele convence o Menele, um bruxa poderosíssimo, a trazer um exército de Atenas. Chama Baltazar, um ventro que veio lá da Índia. Convoca Diógenes, um malcaviano lendário, e até consegue o apoio de clãs africanos como os Ishari, que são os ancestrais dos Toreador, e os Akunansi. É uma coalizão impressionante, unida não por ideais, mas pelo medo e pelo interesse próprio. Se Nergal acordar, o jogo acaba para todo mundo. A batalha é gigantesca, dura 9 dias e 9 noites. Mas o labirinto do Shaitan é impenetrável. Os exércitos de Set simplesmente não conseguem entrar. A situação fica desesperadora. E aí uma das crias de Shaitan apela. Ela usa um poder cataclísmico e provoca um terremoto e uma erupção vulcânica que literalmente afundam a ilha. É a solução terra arrasada. Se não podemos tomar o castelo, vamos explodir a montanha inteira. O resultado é ambíguo. Shaitan desaparece, é dado como morto, o ritual é interrompido. Mas não foi uma falha total. Nergal não conseguiu um corpo físico na Terra, mas ele foi desperto. A entidade que antes dormia agora está consciente, ativa, observando. Resumindo a ópera, então, temos 2 versões para a Primeira Guerra, uma sobre a origem trágica do Shaitan, outra sobre a defesa da segunda cidade. E as 2 levam para a Segunda Guerra em Creta. Que não foi uma vitória do bem. Foi uma briga de gangues em nível cósmico, onde um monstro impediu que outro monstro maior acordasse. Exatamente. E o legado dessa guerra é o que define o futuro sombrio dos Baali. Os sobreviventes, mesmo sem o líder, descobrem uma nova e terrível forma de poder. Eles aprendem os nomes dos Decanoi. Espera, o que são os Decanoi? A fonte joga esse nome no final, mas não explica muito bem. Pense nos Decanoi como os generais demoníacos de Nergal, seus tenentes no inferno. Aprender o nome verdadeiro de um deles dá ao infernalista poder sobre ele. A chave para invocar e comandar desastres? Pragas, desastres, corrupção numa escala que o Shaitan sozinho só sonhava. Essa se torna a nova arma principal dos Baali. E é aí que a história deles cruza com a nossa de um jeito assustador. Os Decanóis são associados diretamente a alguns dos maiores desastres da história da humanidade. Exato. As fontes insinuam que as pragas do Egito, a peste negra que dizimou metade da Europa, a queda de Constantinopla. Putz! Tudo isso teria sido causado ou, no mínimo, amplificado por rituais Baali que invocaram os Decanoi. Meu Deus! Quer dizer que a peste negra que a gente aprende na escola poderia ter sido um ato deliberado de um culto de vampiros? Poderia. A guerra não terminou em Creta. Ela só mudou de tática. Deixou de ser uma guerra aberta e se tornou uma guerra de sombras, de sussurros e de pragas. Muito mais sutil e, por isso mesmo, talvez muito mais destrutiva. Isso muda tudo. O que nos leva ao pensamento final, então. A fonte deixa claro que Set lutou contra Nergal por
pura competição, uma disputa de poder entre entidades malignas. Isso faz a gente pensar, no mundo sem heróis, o que realmente significa uma vitória? Quando um mal impede que um mal maior se levante, o mundo fica realmente melhor? Ou ele só trocou de ameaça e agora está esperando, sem saber, o dia em que o vencedor dessa guerra vai vir cobrar